O que fazer quando você não tem um caminho aberto diante de você? Quando você está com dúvida sobre qual decisão tomar, para onde ir, o que fazer e como viver num deserto, numa situação em que, ao olhar para todos os lados, tudo o que vemos é dúvida, é areia, é falta de uma direção, é falta de um caminho e falta de esperança também. O povo de Israel viveu essa situação quando eles saíram do Egito e, tendo vivido aquela libertação maravilhosa, chegaram diante do Mar Vermelho e eles não tinham mais para onde ir, eles tinham um mar diante deles e atrás deles eles tinham todo o exército de Faraó que os perseguia de volta para trazê-los de volta à escravidão. Para onde ir quando a gente não tem um caminho aberto diante de nós? A palavra de Deus nos diz no Salmo 106 o que estava no coração deles neste exato momento e o que é que Deus fez por eles. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Salmo 106, a partir do verso 6, que diz: Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade e procedemos mal. Nossos pais, no Egito, não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e ele secou, e ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores e nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. A palavra de Deus diz que, mesmo diante de tantas maravilhas que Deus havia feito para esse povo, ainda assim o coração deles permanecia duro como uma pedra. Apesar de tantos sinais que no passado Deus havia feito, especialmente durante o derramar das pragas no Egito, e também diante da memória dos seus antepassados que falavam de como José chegou ao Egito para livrar não somente o povo de Israel, não somente os seus descendentes, os descendentes de José e de Jacó e os antepassados de todos esses israelitas, como Deus, de forma miraculosa, os protegeu, os salvou. As histórias de Abraão, as histórias de Isaac, as histórias de Jacó, nada disso serviu no momento da dor, no momento da angústia, no momento do deserto, no momento quando eles tinham um problema diante deles para enfrentar e também um problema por detrás deles para enfrentar. E eles se sentiram impotentes, se sentiram pequenos. Para onde a gente vai? O que é que a gente faz? Há momentos na nossa vida que a gente se sente assim também. Diante de nós um problema, atrás de nós um problema, o que é que a gente faz? Para onde a gente corre? A gente às vezes para pensar, se a gente chama alguém para nos ajudar, o povo de Israel poderia considerar naquele momento, será que a gente pode pedir ajuda para algum rei, para algum exército? Mas eles não tinham ninguém, eles estavam sozinhos ali. E existirão momentos na sua e na minha vida em que nós estaremos sozinhos também, como o povo de Israel esteve sozinho entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. E o texto bíblico diz que eles foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Veja, eles tinham tudo para acreditar que o mesmo Deus que fez todos os sinais que havia feito lá no Egito seria o Deus que faria um milagre agora. Eles só tinham que acreditar, mas foram rebeldes. E o que significa a rebelião aqui? A rebeldia significa não acreditar que Deus é poderoso para fazer o impossível, que Deus é poderoso para abrir um caminho onde não parece haver um. Quando você olha para o mar, não parece haver um caminho ali. Você pode entrar dentro dele, mas logo você vai se afogar. Você pode começar a nadar, mas você não vai conseguir atravessar o mar. São muitos quilômetros. Logo a força vai faltar. Dependendo da situação, uma tempestade você vai enfrentar. Então você escolhe por não entrar naquele mar. Aliás, talvez você nem saiba nadar. É perigoso. É uma decisão a ser considerada arriscada. Mas e se Deus abrir o mar? E se Deus secar essas águas? E se Deus fizer um milagre? E se Deus fizer o impossível e abrir um caminho onde não parece haver nenhum? E foi exatamente isso que Deus fez. Deus fez mais uma maravilha, como a gente lê nesse texto, e os salvou por amor de seu nome para lhes revelar o seu poder, nos diz o verso 8. Muitas vezes Deus nos coloca entre o mar e um exército.
tão somente para nos revelar o seu poder. Muitas vezes Deus nos coloca num deserto. Muitas vezes Deus nos coloca numa situação onde não parece haver um caminho a seguir para mostrar o poder dele. Talvez porque de outras formas e em outros momentos, quando ele quis mostrar o mesmo poder, nós não damos atenção, nós não olhamos para ele. Esta foi a razão pela qual, antes deles atravessarem o mar e chegarem no Monte Sinai, antes deles começarem a peregrinação pelo deserto propriamente dito, Deus fez com que eles mais uma vez vissem quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus e o quanto Ele pode fazer o impossível por você. Tudo que você e eu devemos fazer é crer e esperar. Algo irá acontecer. Não no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Ele não está fora do tempo, ele não está totalmente transcendente, ele está imanente, ele está aqui, ele está perto de nós, ele está no tempo conosco. Embora ele seja eterno, ele interfere, ele intervém aqui conosco. Mas ele age no tempo certo, na hora certa, quando nós precisamos receber, para que nós possamos aprender e a fim de que, ao final de tudo aquilo que ele quis que nós vivêssemos, nós possamos, como eles fizeram no verso 12, crer nas suas palavras e cantarmos louvores a ele. O objetivo de Deus, no final de toda a tribulação que passamos, é fazer com que a gente creia mais ainda na palavra e a gente cante mais ainda a Ele. Que tal se antes de Deus abrir um caminho para você, você já começar a voltar para a palavra, a confiar na palavra, a esperar o tempo certo? Que tal antes de Ele revelar o seu grande poder, você já começar a cantar louvores a Ele, no meio da escuridão, no meio das trevas, enquanto você tem um oceano à sua frente e um exército atrás de si? Cante ao Senhor, volte-se à palavra, curve a cabeça, silencie o teu coração e a tua alma, aquiete-se e se lembre que Ele é o nosso Deus.